Nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 16. Mas até chegar o 16, tem os versículos do 1 ao 15. Presta atenção. Então eu quero contar para você a historinha de tudo que aconteceu antes do versículo 16, para que você possa entender o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Bom, quando eu olho lá no começo do capítulo de João 3, ali no versículo 1, eu observo a vida de um homem que vivia entre os fariseus. Você já aprendeu comigo que os fariseus eram uma comitiva de 71 pessoas que fazia parte do Sinédrio. E lá estava esse homem. A Bíblia o aponta como príncipe dos judeus. Quem conhece um pouco de Bíblia e conhece o texto áureo da Bíblia, já logo identificou de quem eu estou falando. Sim, trata-se de Nicodemos. Repita comigo, Nicodemos. A primeira curiosidade da mensagem de hoje é o nome Nicodemos. Nicodemos vem do grego e traduzido para o português é vitória do povo. Então, meu querido, eu profetizo que eu estou pregando para muitos Nicodemos aqui, que talvez tem muitos questionamentos, tem muitas dúvidas em seu coração, mas através de você, Deus vai dar vitória ao seu povo. Aleluia! Ei, Nicodemos, se prepara, porque Deus vai usar você tremendamente na face dessa terra. Uma vez que a salvação chega até você hoje, você vai levar essa salvação para muitas pessoas, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido, a história vai nos dizendo que Deus ele tinha um plano de salvação para Israel, de modo que agora ele levanta Nicodemos para influenciar o povo da sua época. Porém, antes de Nicodemos influenciar alguém, Nicodemos, ele primeiro precisava de uma aula de soteriologia. O que é isso, pastor? Doutrina da salvação e da vida eterna. De maneira que, numa certa noite, a Bíblia nos diz que Nicodemos, ele vai ter a sua primeira aula com Jesus, o maior entre todos os professores. Nicodemos, ele se prepara para ter um encontro com o mestre, para ter a sua primeira aula sobre salvação. Pastor, e aí? E aí, quando nós olhamos para os versículos que antecedem o 16, nós vemos que Nicodemos, ele vai se aproximar de Jesus para perguntar sobre salvação, Sandra. Jesus, o que significa salvação? Jesus, como que eu faço para ser salvo? Embora, Júnior, Nicodemos era um príncipe dos judeus, era um dos fariseus, um mestre da lei, um escriba de mão cheia, mas ele tinha dúvida concernente à salvação. Ele não sabia, Luciene, como fazer para obter a salvação. Então ele chega perto de Jesus, no finalzinho da tarde, no comecinho da noite, ele fala: Jesus, eu queria saber sobre salvação. Então Jesus explica que aquele que não nascer de novo não poderia ver o reino de Deus. Jesus olha para Nicodemos e fala: olha, Nicodemos, é preciso você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode ir para o reino de Deus. Então Nicodemos pergunta: mas como posso eu nascer de novo, já sendo um homem velho? Será que
eu porventura poderei retornar ao ventre da minha mãe? Jesus explica: não é esse tipo de nascimento. Esse nascimento que eu estou explicando para você, Nicodemos, é o nascimento da água, o nascimento do Espírito. E ele continua dizendo que quem é nascido de pais humano é humano. Agora, quem é nascido do Espírito é um ser de natureza espiritual. E Jesus está explicando para Nicodemos. Mas à medida que Jesus está explicando para Nicodemos, parece que a confusão na cabeça de Nicodemos vai se agravando. À medida que Jesus vai explicando sobre soteriologia para Nicodemos, sobre a doutrina da salvação, mais confuso, mais abestado Nicodemos ficava. Ele não sabia. Então Nicodemos fala: Jesus, explica melhor esse negócio, nascer de novo, explica melhor. Aí Jesus diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aí Nicodemos abre o bocão e diz: como assim? Como pode? Foi exatamente aí que Jesus explica o texto áureo da Bíblia, o texto que nós lemos. Jesus, ele tem a necessidade de escrever o verso 16. Ele fala: ô Nicodemos, cara pálida, no cego, presta atenção. Eu vou resumir tudo isso nessa expressão que eu vou dizer. Então fala, Jesus, porque eu quero entender. Aí Jesus começa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o texto não diz, mas eu conjecturo que Jesus continua: sabe, Nicodemos, você é um mestre da lei, você é um fariseu, mas Jesus, ele deu a vida por você também. Você é uma pessoa que desafia. Você, Nicodemos, é uma pessoa que quando está no sinédrio, você até já intentou contra a minha vida. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Seu Filho unigênito fala de único. Deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala assim comigo: Nicodemos, Jesus morreu por você. Agora olha para o irmão e fala assim: irmão, Jesus te ama tanto que ele morreu por você. Vocês não vão falar nada, não?